também muitas outras pessoas que são caras, rostos, faces, e para mim são pessoas que são, além de companheiros, são amigos. Eu não vou citar todos porque poderia cometer algum esquecimento, mas também para eles, amigos e amigas de outras circunstâncias, também um grande abraço do fundo do coração. Vou cumprimentar aí só uma pessoa, em nome de quem eu cumprimento as demais, que é a Rioco, sentada lá no fundo. Bom, esse dia é um daqueles dias que o PT mostra ao Brasil porque que ele é um partido diferente. Sem sombra de dúvida, o PT é um partido diferente. Porque o PT, ele pode se orgulhar de ter nascido das suas bases sindicais, das suas bases ligadas a todos os movimentos sociais, das suas bases ligadas a todos os movimentos, né, de resistência à ditadura, de redemocratização do país, que como um grande rio, desaguaram no PT. Sem sombra de dúvida, o PT não é uma reunião de uns poucos caciques encastelados, né? O PT gosta de discussão, o PT gosta de democracia interna e, sobretudo, o PT gosta de participação. E é por isso que eu acredito que quando a gente, dentro do PT, e agora no governo Lula, define um rumo, traça um caminho e persegue esse caminho, nós fazemos com tanta determinação e com essa força que é como que saísse do fundo da alma. Porque é fruto de um processo em que cada um de nós botou seu empenho, botou sua paixão, botou seus sonhos, botou suas esperanças. E hoje, eu tenho certeza que dessas discussões, às vezes acirradas, mas sempre muito honestas e construtivas, nós viemos traçando um caminho e conduzindo nesse caminho, através de todas essas múltiplas e ricas ligações que nós temos com a sociedade, traçando o nosso rumo. E aí, a nossa capacidade de fazer isso depende justamente dessa imensa ligação que o Partido dos Trabalhadores tem com o povo brasileiro, tem com a vida do povo brasileiro, com os dramas do povo brasileiro e com as injustiças que recai sobre o povo brasileiro. Então, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, num processo de reafirmar isto. O governo do presidente Lula, ele não nasceu em 2003. Ele é fruto dessa trajetória que começou lá atrás e que deu as bases através de um processo de amadurecimento que passa pelas experiências nas prefeituras, que passa pela experiência nos governos de estado, que passa pelo fato de nós sabermos quais eram as reivindicações e conhecermos as condições em que vivia o povo brasileiro. Fruto então dessa experiência coletiva, nós iniciamos essa trajetória, que foi a trajetória que começou em 2003. Primeiro, quando nós construímos, em conjunto com outras forças políticas, nós construímos a vitória que naquela época chamava "A esperança venceu o medo". Aliás, frase que depois, para nosso orgulho, vai ser usada até pelo presidente Obama. Mas para nós, a esperança venceu o medo tem um significado muito profundo.
tem o significado de nós buscarmos, apesar da descrença de muitos de nossos adversários, a construção de um novo Brasil. Alguém podia me dar uma água? Tá ótimo. Da gente buscar um novo Brasil. Nós íamos, nesse processo, e nós avaliávamos isso, nós íamos com toda a nossa convicção. Eu me lembro perfeitamente bem do que era aquele momento do governo de transição. A gente já tinha ganhado, e ali na transição, colocado diante de nós, estava um país cheio de problemas. Um país estagnado, com desemprego elevado, e além disso, um país que era o reino da desigualdade. Naquele momento, nós tivemos em vocês um apoio fundamental. Tivemos na convicção, que é essa convicção coletiva, que fez com que a gente quisesse transformar o Brasil, que a gente se unisse para transformar o Brasil, nos deu a centralidade para fazer o que eu chamo de a passagem pelo deserto. Porque esse país que estava com uma inflação descontrolada, de uma certa forma, de joelhos, diante da sua dívida externa, do seu compromisso com o Fundo Monetário, tinha de ser enfrentado por nós, e nós tínhamos de reconstruir as condições para esse país crescer. E foi isso que nós fizemos. E ao mesmo tempo que a gente fazia isso, nós não podíamos abandonar os nossos sonhos, porque a gente tinha querido muito melhorar a vida do povo brasileiro. O nosso compromisso com o povo brasileiro era muito forte. Então, naquele momento, nós começamos duas coisas: estabilizar o país, mas nós também começamos a fazer política social. Foi ali que nasceu também o Bolsa Família. É certo que nós estabilizamos o Brasil, não deixamos mais que a inflação corroesse a renda do trabalhador, corroesse a renda da população brasileira. É certo também que nós, a partir dali, fomos progressivamente aumentando o nosso controle sobre a soberania do país. Não mais depender do FMI para ditar a política interna do nosso país e conseguir acumular 243 bilhões de dólares, começou lá. E ao mesmo tempo também estabilizar o Brasil, mas não só por estabilizar o Brasil, porque o Brasil precisava de crescer. E esse processo foi um processo que veio acompanhado também de uma visão de mundo diferente. De uma visão de mundo em que nós dávamos uma importância estratégica para a América Latina, para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, e o Brasil começou a se erguer sobre seus próprios pés e a fazer política externa soberana e independente. E agora, nós, nesse segundo governo do presidente Lula, com essas bases construídas, lançamos uma coisa que é o que nos distingue hoje. Ao invés de ser o que eles dizem muitas vezes que nós somos, a continuidade, a mera continuidade de uma determinada política econômica, nós somos completamente diferentes. Porque nós opusemos a estagnação, ao desemprego, à desigualdade,
uma nova era de prosperidade, uma nova era de emprego, desenvolvimento com inclusão social, com distribuição de renda, com mobilidade social. E podemos dizer que temos imenso orgulho de sermos aqueles que iniciaram a trajetória para erradicar a pobreza desse país, para acabar com a exclusão das grandes massas trabalhadoras do nosso país. E hoje nós temos sim muito o que comemorar, muito o que comemorar. Principalmente nós temos uma coisa que é essencial de comemorar. Hoje nós construímos o alicerce para olhar para o futuro. Hoje nós podemos dizer que nós somos capazes de fazer o desenvolvimento com inclusão de renda e de levar esse país a ser não apenas a quinta potência internacional, né? Porque nós somos a quinta potência no petróleo, somos a quinta potência na agricultura, ou porque somos a quinta potência industrial, mas que nós podemos ser a quinta potência em termos de povo desenvolvido, com direitos, com oportunidades. Eu quero ler para vocês. Soberania, presidente. Eu quero ler para vocês uma frase do presidente Lula. Eu chego lá na soberania. Em 2002, o presidente escreveu, na eleição de 2002, do primeiro governo popular, democrático, soberano que nós iniciamos, o presidente declarou: sempre tive a firme convicção de que a principal riqueza de uma nação é o seu povo. Por isso, não é difícil avaliar o sucesso ou o fracasso de um governo. Isso era 2002. Basta olhar para os salários e a renda do povo, ver se os índices de desemprego e desigualdade diminuíram e se a educação ficou de melhor qualidade. Governo bom é o que conduz o país ao crescimento, ao encontro da prosperidade. Essas palavras, faladas em 2002, são as palavras que iluminam o que nós fizemos. Governo que governa para o seu povo é o governo respeitado no mundo inteiro. E se a gente acha importante que esse reconhecimento surja de várias formas, através do Le Monde, agora na revista Times, eu acho que o presidente é sábio quando ele diz, quando se tratou do Obama chamando o presidente de o cara. Ele riu para nós e obviamente disse o seguinte: ele pensa que eu sou o cara. Até eu posso ser o cara, mas eu só sou o cara porque lá no Brasil tem 190 milhões de caras. A nossa história mostrou que nós perseguimos o caminho correto. Hoje a gente se orgulha dos níveis de emprego. A gente se orgulha de ter tirado 24 milhões da pobreza, de ter levado a classe média 31 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós nos orgulhamos de ter sido um governo cidadão. E aqui eu acho que a gente tem de destacar uma coisa muito importante. Nós somos também o governo da democracia. O governo que fez conferências em quase todas as setoriais aqui mencionadas. E eu queria contar para vocês uma fala de um ribeirinho na Amazônia, contada até numa das conferências, numa das tantas conferências que nós fizemos.
perguntado, afinal de contas, o que é uma conferência? Ele falou o seguinte: conferência é para conferir se tudo está nos conformes. E é isso que é uma conferência. É para conferir se tudo está nos conformes. Eu nunca vi uma síntese tão brilhante de uma pessoa do povo. É o que nós queremos que façam. Que confiram se tudo está nos conformes. É essa a nossa visão de participação. Então, conferir se tudo está nos conformes é o papel, sim, dos movimentos sociais e é o papel das conferências. E um governo que aceita a conferência de se tudo está nos conformes é um governo diferenciado. Eu acredito que todos vocês sabem o que foi feito no Brasil e do que nós temos muito orgulho. E eu vou falar da soberania. A soberania começa quando a gente persegue a soberania. Vou repetir o caboclo lá do Amazônia. O que é perseguir a soberania? O que é isso? A soberania é a construção da sua autonomia e da sua independência, da sua capacidade de andar com os seus próprios pés, pensar com a sua cabeça e defender os interesses do seu país. Como é que nós conseguimos isso? Volto ao início, nós conseguimos isso porque sempre lutamos por isso, porque isso pautou todas as nossas lutas a favor de uma política que fosse uma política não subordinada, nem submissa, nem de joelhos aos grandes poderes internacionais. Mas nós não éramos só isso. Nós éramos também aqueles que sabiam construir a autonomia. E aí, eu quero dizer para vocês que quando nós acumulamos de 243 bilhões de dólares de reserva, nós aumentamos a nossa autonomia, a nossa independência e estruturamos uma parte da nossa soberania. Depois, como a gente não faz reserva por fazer, nós tínhamos uma política por trás disso. Primeiro, nós queríamos que tudo que fosse possível produzir no Brasil fosse produzido no Brasil. Isso significava romper com aquela política, que é até uma antipolítica, de levar para fora do Brasil os empregos do país, a riqueza do país e as empresas também. Por quê? Porque quando você importava, por exemplo, plataforma, o que você estava fazendo era transferir bilhões de dólares para o exterior. Está ali o nosso secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia. E ele tem acompanhado, né, companheiro, a nossa luta para conseguir internalizar a tecnologia, para não achar que transferência de tecnologia é trazer para cá uma empresa prontinha e a gente não absorver o conhecimento. É a preservação das nossas riquezas naturais. A soberania é não vender o patrimônio do país também. É fortalecer os instrumentos que nós temos para tornar um projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de distribuição de renda do tamanho desse país. Hoje, quando nós olhamos para o futuro e vemos que nós vamos governar de 2011 e queremos governar até 2014, e nós vamos lutar por isso, pelo terceiro governo popular e democrático, o que nós vemos é que hoje nós sabemos
E várias coisas são possíveis, porque nós construímos essa possibilidade. É essa a diferença. É possível porque nós fizemos ser possível. Nós temos futuro porque nós construímos esse presente que faz com que a gente possa ter futuro. Então eu quero dizer algumas coisas para vocês. Continuar com o país crescendo, continuar com o país distribuindo renda, não basta. Nós temos de ter metas. E metas significa que nós temos de trazer o horizonte dos possíveis para perto de nós e para perto dos nossos sonhos. Eu acredito que nós vamos poder erradicar a pobreza do Brasil nessa década que começa em 2011. O governo Lula lançou as bases para que isso acontecesse. Nós vamos ter de construir essa erradicação da pobreza nos próximos anos. Eu não estou dizendo, como muitos se apressarão a falar, isso é uma proposta demagógica. Eu não estou dizendo que nós, em 2014, liquidaremos a pobreza, mas nós temos de tornar essa erradicação da pobreza cada vez mais próxima. Foi por isso que quando nós fizemos o Fundo Social do Pré-Sal, nós colocamos como sendo a primeira tarefa desse fundo erradicar a pobreza. É por isso que nós também construímos políticas para todas as áreas, para todas as regiões. Por isso nós estamos fazendo uma política que leva em conta a bárbara desigualdade que tem entre as regiões do país, entre as classes sociais, entre as faixas etárias também. O Brasil é todo recortado de desigualdades. E o fato do PT ter setoriais é um processo também para a gente levar em conta isso. E eu queria dar um exemplo. Me passaram aqui um bilhete escrito assim: está aí o Rolf do INCRA. Eu aproveito que está aí o Rolf do INCRA, tudo bom, Rolf? Para falar sobre uma questão que é fundamental. Nós estamos mudando a situação do campo no Brasil. Não é só das cidades, é do campo também. E esse é um processo que se aprofundou agora e do qual nós conhecemos o caminho. É o Mais Alimentos, é a política de extensão rural, é o crédito que nós aumentamos para o pequeno agricultor, e é o fato da gente considerar o pequeno agricultor um dos elementos fundamentais do processo de distribuição de renda e inclusão social. É o programa de aquisição de alimentos que dá segurança para o pequeno agricultor. Nós teremos de estender isso também para os pequenos e microempresários das cidades. Nós aprendemos, é interessante, nós aprendemos com essa política agrária e ela pode ser adotada também para fomentar o empreendedorismo. Mas eu queria dizer uma outra coisa. Nesse horizonte de trazer para nós, para mais perto, o que é possível fazer, eu quero dizer o seguinte: esse país não pode mais conviver com a desigualdade que implica na omissão que levou à insegurança pública. Porque a questão da segurança pública, ela é uma questão que está intimamente ligada com o afastamento do Estado Nacional dessas populações. Na verdade, a história da segurança pública no Brasil começa juntinho com o descaso, o abandono e absoluta insensibilidade para as necessidades básicas da população brasileira. Quando o Estado sai, entra
o possível, e o possível parece ter sido o pior dos mundos, que foi o crime organizado. Drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, política de extermínio. E nós temos um compromisso em acabar com isso também. Mas, sobretudo, nosso compromisso é afirmativo. Nós vamos ter de garantir moradias para os brasileiros. Não é possível mais que a cada chuva morra 100, 200, e hoje eu li, 400 pessoas morreram nos últimos meses. Isso significa que nós vamos ter também, como nós fizemos no PAC 2, de prever a continuidade de um programa como Minha Casa Minha Vida. E, sobretudo, garantir aqui para os movimentos populares que serão mais 2 milhões de casas, e cada vez mais nós aproximamos com a eliminação do déficit habitacional. O movimento pela moradia sabe o que isso significa, sabe quais são os passos que nós temos de dar para acelerar esse processo. Não podemos conviver com crianças brincando a céu aberto. Essa década é também a década da universalização dos serviços públicos no Brasil. Nós não podemos conviver com a falta de esgoto, de água, como não convivemos com a falta de luz. E também temos de ser aqueles que farão a inclusão digital dos brasileiros e das brasileiras. Nós somos aqueles que acham que é possível, e mais do que possível, é um objetivo de luta, ter o desenvolvimento mais sustentável do planeta, ter compromissos claros com o meio ambiente. Nós não fizemos de graça o nosso compromisso na redução de 36% a 39% dos gases de efeito estufa, nem tampouco a redução do desmatamento em 80% e da preservação também do desmatamento no Cerrado em 40%. Nós fizemos porque esse é o país com a matriz energética mais renovável do planeta. Porque nós não temos a política que muitos países tiveram, de só fazer as metas quando o outro fizesse. Olhava com desconfiança para os países. A União Europeia olhava para os Estados Unidos, que olhava para a China. Se eles reduzirem, nós reduzimos. Por quê? Porque eles olhavam a questão do meio ambiente como uma questão de geopolítica. E nós olhamos a questão do meio ambiente como uma questão ligada à sustentabilidade do país. Por isso que nós afirmamos em Copenhague, seja o que seja o resultado dessa conferência, as nossas metas nós cumprimos. Eu quero dizer para vocês que por trás de tudo isso tem essas duas palavras: o nosso modelo de desenvolvimento. E todos nós sabemos que é um modelo que casa o econômico com o social, e que sabe que a incorporação dos 190 milhões de brasileiros é condição para esse país ser uma grande potência. Com uma outra palavra, a democracia. A democracia política, é verdade, porque nós somos aqueles que são favoráveis à liberdade de imprensa, de opinião e de expressão. Porque nós sabemos o custo da ditadura, porque muito de nós, né, Genuíno, sentiu a ditadura na carne. E sabemos o que é uma geração sem democracia. Mas a nossa democracia também é participação, é escutar o povo. Não é tratar os movimentos sociais a cacetetes. É respeitar os movimentos sociais e com eles ter diálogo. E daí porque nós temos sempre essa capacidade
que é uma capacidade que eu acho que nasce com o PT, que é a capacidade de exigir a discussão, exigir o debate, exigir o diálogo, de fazer com que debate, discussão e diálogo estruturem o que seja a nossa política, faça com que nós somos aqueles que somos capazes de ficar roucos de ouvir. Hoje eu estou rouco. Eu não podia deixar encerrar minha fala sem dirigir uma palavra para as mulheres, porque eu acredito que as mulheres, elas sempre me perguntam, as mulheres, uma mulher está pronta para a presidência da República? E eu acho que é mais do que isso a resposta. As mulheres estão prontas para a presidência da República. É as mulheres que estão. Tem aquela, parece até que é chinesa, aquela fala que as mulheres são a metade do céu. Pelo menos as mulheres desse partido, elas que têm essa ligação com as mulheres brasileiras, sabem que nós queremos mesmo ser metade da terra. E acho que isso não deve espantar os nossos companheiros homens. Não deve, sabe por quê? Eu escutei isso de uma companheira metalúrgica, que disse para mim o seguinte, sabe, ô Dilma, a gente é 52% da população. Isso é uma realidade, porque está escrito lá, somos 52% da população. Mas os nossos companheiros podem ficar tranquilos, porque os 48% restantes são nossos filhos. É de uma lucidez absoluta. É de uma lucidez dessa companheira absoluta. Porque essa é uma realidade também indiscutível. Os 48% restantes são nossos filhos. E é essa relação que nós podemos ter e certamente teremos. Nós sabemos cuidar de um país. É isso que nós sabemos também. Os nossos companheiros homens têm muito também a acrescentar, mas que nós sabemos cuidar do país, nós sabemos. E eu queria finalizar dizendo para vocês uma coisa. Eu acredito, creio, tenho convicção que essa época de transformação que nós vivemos, ela mudou também a qualidade da esperança. Hoje a nossa esperança não é um sonho, é uma coisa tão grande quanto o sonho. É a capacidade que nós temos, porque nós construímos isso, porque nós fizemos isso, de realizar esse sonho. E nós sabemos que dentro da nossa esperança tem lá uma coluna dorsal, que é o aço da nossa certeza que nós somos capazes de fazer, porque nós fizemos. Um abraço para vocês.